Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu colocar isso aqui para o lado. Vocês vão acreditar, acabei de gravar essa aula que eu estou gravando agora para vocês assistirem. Fiquei aqui um bom tempo e esqueci de gravar o áudio. Tô tendo que gravar a aula tudo de novo, mas vamos lá. Só me preparar aqui e vamos lá. Então, vamos falar sobre lógica de programação. Deixa eu só ajeitar aqui essa minha tela, que ela não tá legal. Beleza. Pessoal, lógica de programação, então, é baseado em tudo que nós fazemos no nosso dia a dia. Tem a ver com lógica de programação, tem a ver com tomadas de decisões, tá ok? Por exemplo, se você precisa levantar, depois que você levanta, você vai até o banheiro, você pega a pasta de dente, você abre a pasta de dente, você coloca a pasta de dente na sua escova para depois começar a escovar os dentes. Até aí, você já teve que tomar várias decisões. E tem coisas, algumas decisões que nós fazemos que nós nem percebemos que tomamos, que nós fizemos essas decisões, nós tomamos essas decisões. Na programação é a mesma coisa. Cada decisão, cada passo a passo que nós fazemos aí, que seja para escovar os dentes, para eu desenvolver um sistema também, eu tenho que pensar passo a passo, tá ok? Por exemplo, onde que eu tomo decisão para escovar dente, né? Primeiro você teve que tomar a decisão de levantar ou não, né? Eu fico na cama mais um pouquinho ou não. Aí tem aquela decisão, vai depender do horário. Se for antes lá das 6 da manhã, dá para eu ficar um pouquinho. Opa, já é depois das 6 da manhã, não dá tempo, eu tenho que levantar. Você levantou, aí você toma a decisão se calça ou não o chinelo para ir até o banheiro. Eu não sei andar sem chinelo. Vou lá, calço meu chinelo, vou até o banheiro. Quando chega no banheiro, eu tomo a decisão de qual pasta de dente, às vezes tem uma, duas pastas de dente lá na gaveta, qual pasta de dente eu vou pegar. Depois eu tenho que pegar essa pasta de dente e só colocar a pasta de dente na escova? Não, eu tenho que abrir a pasta de dente. E aí eu tenho que tomar a decisão, como que eu vou abrir essa pasta de dente? Depende. Se for aquela pasta de dente tipo isso daqui, que é só levantar o pininho, opa, levantei o pininho, e aí eu coloco a pasta de dente. Ah, mas se a pasta de dente for igual isso aqui, é que eu tô pegando qualquer coisa que tem aqui perto, tá, pessoal? Ah, não, eu tenho que desrosquear, né, a tampa, tirar a tampa para eu colocar a pasta de dente. Ah, e se for de desrosquear, eu tenho que rodar para que lado? Sentido horário ou sentido anti-horário? Tá vendo como tem várias decisões que eu tenho que tomar para eu simplesmente escovar os dentes, tá? Então, às vezes, como nós fazemos isso no automático, a gente não percebe essas decisões. Na lógica de programação, nós temos que sempre pensar passo a passo, sempre pensar uma coisa de cada vez. Por mais simples que seja, nós temos que pensar uma coisa de cada vez, executar linha a linha depois, né, no nosso programa para ver se dá certo, tá ok? Pensar logicamente. É por isso que eu passei aquele programinha, aquele joguinho para vocês na última aula do Lightbut, tá? O programinha, aquele joguinho Lightbut, ele vai te ajudar a pensar logicamente, tá? Os comandos que eu tenho que dar para o robô andar, para ele pular, para ele virar para a direita, para ele virar para a esquerda, para ele acender a luz ou não. Se tem repetição de tarefas, então eu tenho que usar procedimento e por aí vai. Então, na programação, eu tenho que pensar logicamente, tenho que pensar aí passo a passo para as coisas serem executadas, tá ok? Nesse pensar passo a passo, a gente tem que entender também que, às vezes, nós não pensamos da mesma maneira toda vez
e as pessoas também não pensam igual. Ou seja, se eu vou executar uma determinada tarefa, tá? Existem várias formas de fazê-la, tá? Por exemplo, voltando aí a escovar os dentes. O meu passo a passo é levantar, calçar o chinelo, ir até o banheiro. Antes de escovar os dentes, eu vou usar o sanitário. Depois de usar o sanitário, eu vou lavar as mãos. Depois de lavar as mãos, aí sim eu vou pegar a minha escova de dente. Vou destampar a minha escova, porque tem uma tampinha que fica na minha escova também. Eu vou destampar a pasta de dente para depois eu colocar a pasta de dente. Então escovar os dentes. Às vezes, você tem uma outra maneira de fazer isso. Às vezes você levanta da cama e antes vai beber uma água. E depois que você vai para o banheiro escovar os dentes. Às vezes você não usa o sanitário antes, você vai direto escovar os dentes. Infelizmente tem gente que não escova os dentes, né? Mas aí não atingiu o objetivo. Mas são maneiras diferentes que existem para executar uma mesma tarefa. Na lógica de programação é a mesma coisa. Existem maneiras diferentes de executar uma mesma tarefa. Outra coisa de lógica de programação é que se você aprender a lógica de programação, você vai aprender a programar em qualquer linguagem, tá? Às vezes eu falo linguagem de programação, lógica de programação. Lógica de programação é uma coisa, linguagem é outra. A lógica de programação, a maneira de como você vai fazer o passo a passo para um determinado objetivo ser alcançado, é igual para todas as linguagens de programação, tá? A lógica é a mesma. Quando tem entrada de dados, quando tem tomadas de decisão, quando eu vou fazer uma ou outra coisa. Desculpa. Então, a lógica de programação é a mesma. A linguagem de programação é Turbo Pascal, C, PHP, Java, Python. Então, a linguagem de programação é aquela linguagem que você vai utilizar para escrever os códigos de uma maneira que o computador entenda e assim executar ou fazer aí o programa. A lógica de programação é a maneira de como você escreve essa linguagem, tá? Então você aprendendo a raciocinar logicamente, pensar logicamente, escrever logicamente, você vai aprender a programar em praticamente qualquer linguagem, tá ok? Fiquem tranquilos com isso. Aprendendo a lógica, sabe a linguagem. Não se preocupa com a linguagem agora não. Porque a linguagem a gente aprende aí depois tranquilo, tá? Mas a lógica não tem como, tá? A lógica é crucial. Não existe programador que não saiba a lógica de programação. Se o cara não sabe lógica de programação, ele não é programador, tá? Saber lógica de programação, requisito básico para você programar aí. É a mesma coisa de você que não é pedreiro, não é empreiteiro, não é engenheiro querer construir uma casa. Você vai lá e vai querer começar pelo telhado, tá? Não faz sentido, tá? Primeiro você tem que preparar o terreno, fazer o alicerce, levantar os muros, fazer a laje para depois fazer o telhado. Então, a gente tem que tomar cuidado aí para querer atropelar as coisas. Tem gente que já quer entrar... Flávio, abra aí um programa e me ensine uma linguagem. E não é assim, tá? Se você não aprender esses conceitos básicos que eu tô passando, não vai adiantar que você não vai conseguir programar, tá? E aos poucos, depois dessa aula, dessas teorias que eu tô passando, desses conceitos que eu tô passando, vocês vão entender um pouquinho mais sobre variáveis, que eu vou explicar sobre variáveis, sobre constantes, procedimentos, classes, tipos de variáveis e por aí vai, tá ok? Fica tranquilo. Importante agora, lógica de programação. Aquele joguinho Lightbot que eu passei parece uma coisa tão simples, mas ajuda muito nós pensarmos logicamente, tá ok?
Tá, Flávio, mas o que é a lógica de programação? A lógica de programação é o passo a passo que você tem que seguir para atingir um determinado objetivo, tá? Por exemplo, ele não é a solução do problema que vai fazer você atingir o objetivo, mas é o passo a passo que você deve seguir para chegar lá. Por exemplo, a receita de bolo. A receita de bolo é a solução para o bolo ficar pronto? Não. Não é a solução para o bolo ficar pronto. A solução para o bolo ficar pronto é você pegar os ingredientes, seguir a receita, passo a passo, colocar para assar, aí sim o bolo vai ficar pronto. A receita em si, ela não faz nada, tá? Mas se você ir lá, seguir as medidas certinho, o que deve e o que não deve colocar, onde colocar a ordem de colocar os ingredientes, o tempo certo de forno, de bater, de massa crescer, etc., que vai fazer o bolo ficar pronto, aí eu seguindo então essa receita, tá? Então a lógica de programação basicamente é esse passo a passo que deve ser seguido para um objetivo então ser alcançado. E me perdi aqui. Tá. E para você atingir esse objetivo, primeiro você tem que entender como se faz, né? Para depois você fazer em si. Existem algumas formas aí diferentes de começar aí a lógica de programação. Existe a narrativa, existe o pseudocódigo, existe o fluxograma. Tá. Só lembrando, pessoal, eu deixei lá para vocês, deixa eu baixar um pouquinho aqui minha tela, que eu deixei aqui para vocês lá no grupo de WhatsApp para vocês o link dessa apostila, tá? Que vai ensinar bastante coisa. Aqui tem vai começar a falar um pouquinho do fluxograma, de pseudocódigo, e aí fica mais fácil de vocês acompanharem as aulas aí, estudarem um pouquinho mais, tá ok? Bem, primeiro vamos começar falando de narrativa. O que seria a narrativa? Fica mais fácil eu dar um exemplo para vocês. Eu quero fazer um programa para saber se está frio ou se está calor, tá? E eu tenho para mim, Flávio, que frio é abaixo de 20 graus e calor é acima de 20 graus. Então, qual que é a minha narrativa? Deixa eu abrir aqui, eu vou abrir o Paint mesmo. Tem gente que chama de Paint. Então tá, primeiro vou dar um início ao meu programa. Depois eu tenho que entrar com a temperatura atual. Depois eu tenho que fazer a tomada de decisão. Depois exibir na tela dependendo da tomada de decisão e depois fim. Então eu fiz uma narrativa aqui que eu fiz passo a passo o que eu devo fazer. Isso é como se fosse a narrativa. Agora como que eu vou fazer isso em fluxograma? Tá ok? Vamos lá. No fluxograma tem algumas formas geométricas que eu tenho que seguir. Tá tudo aqui na apostila, tá? Essas formas geométricas. Então tá, basicamente eu vou começar com esse símbolo aqui, que é o símbolo de início ou fim. Eu vou pegar aqui de novo o símbolo, o mesmo símbolo. Fim. Então é o símbolo de início e fim. E aí, eu primeiro entro, se vocês lembrarem da narrativa, tem a entrada de dados, tá? Na entrada de dados, o símbolo é esse quadradinho sem a ponta aqui, ou ele é meio tortinho em cima, tá? Aqui na apostila ele mostra esse símbolo aqui, ó, entrada de dados meio tortinho em cima. Alguns lugares estão assim, tanto faz. Então a entrada de dados é
entrada entre com a temperatura. Essa é a entrada de dados, tá? Então agora eu vou ter a temperatura em mãos. Depois eu tenho a minha tomada de decisão. A tomada de decisão é esse símbolo aqui, tá? É um losango, né? Se eu não me engano. Então eu tenho minha temperatura. Ela é maior do que 20 graus? Tem duas opções na minha tomada de decisão. Sim e não. Tá? Sim e não. Se sim, eu vou exibir o símbolo de exibição, ele é arredondado do lado, tá? Eu estou inventando aqui esse jeito de fazer aqui, pessoal. É porque o símbolo é assim, ó, de decisão não, de display, né, que vai mostrar aqui na tela. Tá vendo? Ele é arredondado do lado. Então dá para entender. Então eu vou ter aqui esse símbolo. Deixa eu copiar ele aqui. Então tá. Então se sim é maior que 20, então é quente. Se não, é frio. No caso aqui teria que ser calor ou frio, né? Mas deu para entender. Tá quente ou tá frio? Vou fazer certo aqui. Está calor ou Flávio? Calor ou frio? Então, início, entre com a temperatura, entrei com a temperatura. Essa temperatura é maior que sim? É. Então vai exibir na tela calor, fim. Essa temperatura é maior que 20? Não. É frio, fim. Pronto. Agora eu fiz um programa aí através do fluxograma, de um fluxograma. E aí dá para vocês terem uma ideia como que é o fluxograma. E agora eu vou mostrar para vocês o programa desenvolvido aí numa linguagem. Vou pegar aqui uma linguagem, vou pegar o Pascal aqui, que é o que eu tenho aqui, que é mais fácil e é mais fácil de entender. Opa, abri errado aqui. Tá aqui o Pascal. Vamos lá. Então, aqui, pessoal, não se preocupa se vocês não estiverem entendendo essas partes técnicas, tá? Que aos poucos eu vou passar isso para vocês. Aqui é só para vocês terem uma ideia da lógica de programação, o que é uma narrativa, o que é um fluxograma e o que é um código em si, tá? O pseudocódigo, pessoal, eu poderia escrever numa folha de papel usando a linguagem que eu conheço, tá? É que aí, para ficar mais fácil para vocês entenderem, aqui eu já vou mostrar ele como um programa funcionando, tá? Aqui eu vou colocar o nome do programa, temperatura. Eu vou criar uma variável. Eu vou explicar o que é variáveis para vocês mais para frente, fica tranquilo, fiquem tranquilos. O tipo da variável. E aí eu tenho que ter aquela entrada de dado da temperatura, né? Então eu vou pedir para o usuário entre com a temperatura e ler o que o usuário vai digitar. Depois disso, eu tenho então a tomada de decisão. Então, ó, dei o início é como se fosse essa parte de cima. Entre com a temperatura, pedir para o usuário entrar com a temperatura e agora tem a tomada de decisão, que é o C. Aqui no caso vai ser if temp for maior ou igual a 20, então ele vai exibir calor.
senão ele vai exibir frio. Pronto, tá? Então eu fiz a tomada de decisão, que é o if. Se sim, então, ó, se temperatura maior ou igual a 20, então exibe calor. Se não, que é o else, ele vai exibir frio. Vamos ver se esse programa funciona? Vou dar um play aqui. Ele abre sempre minimizado aqui, ó. Entre com a temperatura. Vou colocar aqui, ó, 30. É para aparecer, então, calor. Olha lá, ó, calor. Tá vendo? Se eu rodar o programa de novo, eu vou colocar 15. É para aparecer frio. Apareceu aqui frio. Tá vendo? Então a gente acabou de desenvolver um programa que o usuário entrou com um valor que é de temperatura, que está falando se, e aqui na tomada de decisão, se é maior ou igual a 20. Se for maior ou igual a 20, para mim é calor, se não, é frio, tá? Então foi só um exemplo aí para vocês terem uma ideia de como é aí a linguagem de programação, tá ok? Nas próximas aulas, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês o que é uma variável. Vou tentar explicar para vocês o que é uma variável, os tipos de variáveis que existem, o que é uma constante, o que é um operador lógico e por aí vai, tá? Pode ser que eu grave a aula ou pode ser que seja ao vivo. Eu vou tentar gravar a aula porque eu acho que gravado fica mais curto e dá para você voltar, adiantar, aí do jeito que você achar melhor, e também quem não pôde estar aí no horário da aula consegue assistir o vídeo. E algumas aulas eu vou fazer ao vivo e aí eu já vou tirando as dúvidas de vocês, tá? Então hoje aí eu deixei essa aula gravada, né? E nas próximas aulas a gente vai fazer aula ao vivo, tá ok? Então é isso, beleza? Então aí nas próximas aulas aí nós vamos nos aprofundando mais sobre o assunto. Até mais, tchau, tchau.